Bem, vamos tratar de todos os temas sem fugir deles, não é? Então temos o vídeo que foi hoje divulgado, vamos conversar sobre ele. Temos a decisão, que não é decisão, mas a providência adotada pelo ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal. Vamos também comentar sobre ele. Teve uma decisão importante do presidente da República que retirou o PLN 4, uma reivindicação antiga que vínhamos fazendo para que o presidente retirasse o PLN 4, não é? Temos aqui uma manifestação de empresários de um instituto criado no Paraná que reúne empresários com defensores do livre mercado, da livre iniciativa, da competição. E esta carta destes empresários, do IDL, que é o Instituto Democracia e Liberdade, é um instituto liberal, não é? Na essência, só de empresários, defensores da iniciativa privada, e encaminha uma carta aos senadores defendendo o nosso projeto, que limita em 30% a taxa de juros ao ano para os cartões de crédito. Então são muitos os assuntos. Tivemos a reunião de governadores também com o presidente no dia de ontem, em que se procurou hastear a bandeira branca. Nós vamos comentar todos esses assuntos. Eu vou começar por essa retirada do PLN 4, isso significa 20 bilhões de reais. Não é pouca coisa, 20 bilhões de reais. Vocês que acompanharam de perto, nós recebemos essa proposta de origem do Executivo e com o PLN 4, o relator do orçamento teria 20 bilhões de reais à disposição para a distribuição aleatoriamente entre parlamentares, e isso poderia ser seletivamente. Então, nós combatemos duramente, impedimos a votação. Foi o nosso grupo, foi o Podemos especialmente, que impediu a votação desse projeto, porque seria a oficialização do toma lá da cá. E passamos a pedir ao presidente da República, devem se lembrar que fomos encaminhados a alguns senadores até o Palácio do Planalto, entregar uma carta apelo para que o presidente da República retirasse o PLN 4. Pois bem, hoje o presidente retirou. Fez muito bem o presidente. Tem 20 bilhões que estariam distribuídos de forma pulverizada por parlamentares para que o governo possa aplicar da forma mais correta possível, priorizando a saúde. Este é o grande drama que nós estamos vivendo. Nós não podemos ficar brincando com a vida das pessoas, nós não podemos permitir a banalização da morte. Um país que já lastima a perda de mais de 20 mil vítimas do coronavírus, porque o nosso sistema de saúde pública foi surpreendido por um vírus inusitado, um fato novo, não é? Uma doença nova, e nós estávamos desaparelhados. O sistema de saúde pública do país, em muitos estados e muitos municípios, já é desaparelhado para tempos de normalidade. Imagine agora, nesse tempo de excepcionalidade, com um vírus maldito ameaçando a vida das pessoas. Então, creio que esses 20 bilhões podem ser aplicados muito bem na saúde da população, porque, sem dúvida, a saúde do povo tem que ser a suprema lei, e no Brasil, infelizmente, não tem sido a suprema lei. Então, esta é uma questão resolvida. Não se fala mais nos 20 bilhões, não se fala mais no PLN 4, não se pede mais para rejeitar, não se pede mais para o presidente retirar, ele retirou no dia de hoje. E por isso, nós que pedimos, nós que apelamos,
Nós que insistimos estamos aqui hoje para cumprimentar. Demorou, mas retirou o PLN 4. Fez muito bem. A outra questão, antes de chegar ao vídeo, ao famoso vídeo, gerou-se uma expectativa exagerada em relação ao que esse vírus, ou que esse vídeo poderia produzir como impacto, né, como bomba no noticiário do país. Depois nós vamos falar sobre ele. Antes eu quero agradecer esta carta que foi enviada pelo Instituto, aqui está, presidente do Instituto Democracia e Liberdade, o IDL, é o empresário Edson José Ramon, de Curitiba. Esse empresário preside esse instituto, Edson José Ramon, e ele encaminhou esta carta a todos os senadores. E ele diz logo de início o seguinte: o IDL é uma instituição que reúne empresários e profissionais que defendem a democracia, a liberdade, a livre iniciativa, a redução do tamanho do Estado, entre outras bandeiras. Temos a honra de cumprimentar e dar total apoio a Vossa Excelência pela iniciativa do projeto 1166, esse que limita a taxa de juros dos cartões de créditos em 30% ao ano. A cobrança de juros extorsivos pelos bancos comerciais é uma anomalia inaceitável em nossa economia, que finalmente merece a atenção do Congresso Nacional. Bem, não vou ler o restante da carta, porque isso basta. Por que eu fiz referência a esta carta? Porque alguns estavam tentando colocar que essa é uma proposta da esquerda, que limitar taxas de juros é proposta esquerdista. Então se estabelece um confronto de novo em torno de um projeto entre os que são da direita e os que são da esquerda. Isso é um absurdo. Esse instituto é integrado por pessoas da direita, única e exclusivamente da direita, e defendem o projeto, porque são inteligentes, porque estão vivendo o dia a dia das dificuldades empresariais no país, dificuldades, porque empresas e o empreendedorismo sufocados por um oligopólio financeiro que esmaga a iniciativa privada, que esmaga o empreendedorismo. Afinal, neste ano, o recorde foi 790% de taxa de juros do cartão de crédito. Houve ano que chegou a 1.200. A média em 2017 foi 352%. Agora, a média estava em 312% ao ano, a taxa de juros do cartão de crédito. E não vamos limitar isso? Não vamos colocar um freio de arrumação? Eu já disse, 76 países estabelecem. É claro que, na maioria desses países, quem estabelece o teto é o Banco Central, é função do Banco Central. Mas na Costa Rica, por exemplo, neste mês de abril, na Costa Rica, nós tivemos a votação no parlamento da Costa Rica de um projeto que estabeleceu como teto 39%. Alguns parlamentares entendiam que estava alto demais, 39%. Mas foi aprovado no parlamento, portanto, lei, não foi o Banco Central. Nesses países todos a que me refiro, que são países civilizados, países avançados, a cobrança exorbitante de taxas de juros configura o crime de usura, é da legislação. Há poucos dias, lá na Espanha, não vou citar o nome do banco agora, já se tem outras oportunidades, o banco foi punido pelo Supremo Tribunal Federal pela prática do crime de usura, porque cobrou 27% da taxa de juros do cartão de crédito. Lá na Espanha, a média agora é 18%, mas o limite estabelecido é de 24%. Ultrapassou 24%, é crime de usura, e vem a penalização do Supremo Tribunal Federal. Eu falei da Costa Rica há pouco, e foi exatamente na Costa Rica que o Brasil
subscreveu a Convenção Americana de Direitos Humanos, que estabelece no artigo 21, iniciativa privada, parágrafo 3º, diz o seguinte, que é crime de usura a exploração no sistema financeiro. É a exploração do homem pelo homem. É crime de usura. Nós somos usurários no Brasil. O crime de usura aqui é praticado diariamente, impunemente. Então, o nosso projeto, que está fixando o teto em 30% agora, ele estabelece o crime de usura. Então, haverá penalidade. Mas isso é só até dezembro. Eu pretendia até julho do próximo ano, mas uma emenda reduziu o prazo e vai ser até dezembro deste ano. Era 20% e vai para 30% para os bancos e 35% para as fintechs. Mas ótimo, assim já está bom. Já é um freio de arrumação. Já se coloca um paradeiro, o pé no freio. Impede-se essa exploração desmedida. Aliás, você deve ter notado que nos últimos dias cresceu muito a publicidade dos bancos na imprensa, nas emissoras, nos veículos de comunicação, nas emissoras de TV, muita publicidade dos bancos e da Febraban. A publicidade voltou com intensidade. Que bom, né? A imprensa ganhou. Pelo menos o nosso projeto teve já esse benefício. Sacudiu. E sacudiu o Banco Central também. Isso é muito importante porque é papel do Banco Central. Se o Banco Central estivesse cumprindo rigorosamente o seu dever, nós não estaríamos legislando sobre essa matéria. Então, vamos mudar o tema agora. Vamos falar um pouco da decisão, não é decisão, da notícia de hoje sobre o Supremo Tribunal Federal e o ministro Celso de Mello. Há lá um inquérito que foi instaurado não porque o Supremo Tribunal Federal desejou, não foi por iniciativa do Supremo Tribunal Federal. Houve uma provocação do Ministério Público. O Procurador-Geral da República convocou o Supremo Tribunal Federal a um inquérito que envolve autoridades, inclusive o Presidente da República. E na esteira desse inquérito, partidos políticos de oposição se manifestam, peticionam, procuram convocar o Supremo Tribunal Federal a determinadas providências. E uma dessas petições, dessas providências requeridas por partidos de oposição, inclui-se, entre essas medidas, inclui-se um pedido de busca do telefone celular de algumas pessoas, inclusive do Presidente da República. Do Presidente da República, do ex-ministro Sérgio Moro e da deputada Zambelli. O que fez hoje o ministro Celso de Mello? Ele cumpriu uma formalidade da lei. Se está sobre a sua mesa essa petição, ele tem que responder a ela. E qual é a primeira providência para a resposta? É ouvir o Procurador-Geral da República. Então, o ministro Celso de Mello, com a sua larga experiência de decano do Supremo Tribunal Federal, encaminhou o Procurador-Geral da República para a sua manifestação. Eu acho que houve um equívoco de divulgação, porque veio, inclusive, uma nota assinada pelo general Heleno, violentíssima, contra a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, porque me parece ele se orientou por uma divulgação equivocada, como se fosse fato consumado, como se o ministro estivesse requerendo o telefone celular do Presidente da República, e isso não ocorreu.
o ministro Celso de Mello não opinou e não determinou providência alguma em relação a essa busca e apreensão do telefone do presidente da República, que seria um fato inusitado, na minha modesta opinião, exorbitante e desnecessário nesse momento. Não é? Não vejo necessidade de se requisitar o telefone celular do presidente da República para invadir a sua privacidade em função de um inquérito que quer saber se as denúncias do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, estão representando a verdade ou não. Já existem outros elementos para essa conclusão, sem a necessidade de se buscar o telefone do presidente da República. Eu, pelo menos, não tenho conhecimento que isso tenha ocorrido em algum tempo. Mas vamos fazer justiça ao ministro Celso de Mello. Ele não determinou essa providência, ele cumpriu uma formalidade da lei, não vou ler artigo de lei aqui porque isso chateia, mas ele cumpriu uma determinação legal, é uma formalidade, exigência legal, encaminhando ao Ministério Público para ouvir a sua manifestação e só depois ele adotará a providência que couber adotar. Então ele só poderá ser criticado ou não depois da sua decisão. E parece que aí houve um equívoco do general Heleno, porque provavelmente a divulgação não foi perfeita, não é? Não houve uma divulgação correta deste assunto. Pelo menos é o que eu imagino. Pelo menos é que eu imagino, eu não tive muito tempo hoje de ficar ligado nas emissoras de televisão ou mesmo fazendo leituras aí na internet. Não tive hoje tempo para isso, mas me parece que foi essa a situação, não é que aconteceu por isso, né? Os equívocos. Enfim, as versões às vezes prevalecem sobre os fatos, não é? Isso é um grande mal. Além da fake news, né, que é um crime, as versões, as interpretações equivocadas, muitas vezes produzem o mal. Levam as pessoas a equívocos de conclusão, de análise, de avaliação dos fatos. Bem, vamos ao vídeo. Falou-se que teríamos aí uma bomba, né? Que esse vídeo seria uma bomba explosiva. E olha, sinceramente, eu não vi o vídeo, não tive tempo. Eu não podia esperar para ver o vídeo e depois fazer esta live. Mas já fui informado pelas pessoas que viram o vídeo. E o relato que me fizeram me faz concluir que esse vídeo não significará nada, porque o que ele revela já se conhecia. O que o vídeo revela já se noticiou antes. Então não há nada de novo no vídeo. Me parece que esse vídeo pode ser até utilizado como um comício do presidente da República. Do ponto de vista eleitoral, o vídeo é bom para o presidente. Do ponto de vista eleitoral. Se o problema é a eleição, é disputa eleitoral, o vídeo é favorável a ele. Então, o vídeo não acrescenta nada, na minha modesta opinião, em função dos relatos que eu vi. Não estou me precipitando, porque, evidentemente, se depois eu verificar que não é bem assim, eu posso voltar aqui e dizer, olha, eu estava errado, não era isso, não fui bem informado. Mas eu acredito na fonte que me informou, né? Boto fé. Então, olha, o vídeo não vai acrescentar nada. Não vai acrescentar nada. E aí uma jornalista me ligou para fazer uma indagação. Sobre uma parte do vídeo. Eu vou aqui
É a pergunta e a resposta. Está aqui. Olha lá, olha lá. O Bolsonaro citou seu nome e tal. O que achou do trecho em que ele fala do senhor? Aí, a fala foi vista como uma provocação a Moro. Como o senhor recebeu? A minha resposta. Nem sempre as interpretações da imprensa são corretas. Constantemente há equívocos em relação aos pronunciamentos do presidente. Eu não sou intérprete dos pensamentos do presidente. Agora, quanto a mim, não cogito ser candidato. As preocupações agora são outras e muito mais importantes que as pretensões pessoais. Pretensões pessoais nesta hora, quando há gente morrendo, mais de 20 mil pessoas vítimas do coronavírus, muita dor, muito sofrimento, na periferia de grandes cidades especialmente, em alguns estados sobretudo, e nós vamos colocar à frente as nossas pretensões pessoais. Sinceramente, eu não penso em candidatura. Podem acreditar. Olha aqui, e eu continuei, eu disse, não entendi porque meu nome estaria associado a uma provocação ao Moro. Seria mais coerente a citação do Lula como provocação ao Moro, e não o meu nome como provocação. Portanto, as interpretações, me perdoem alguns, não é? Essas interpretações, elas procuram repercutir o desejo de cada um que interpreta. E o que se exige de quem interpreta para a população, utilizando-se de um meio de comunicação, no jornalismo, que tem que ser imparcial, a interpretação não pode repercutir o desejo de quem está interpretando, mas tem que repercutir aquilo que se imagina ser real. Eu não posso adivinhar o que o presidente da República pensou quando citou o meu nome. Eu poderia interpretar também que foi uma deferência que ele fez, me colocando como potencial candidato quando eu não sou. Pelo menos eu não tenho sido cogitado, a imprensa não tem incluído meu nome entre prováveis candidatos. As pesquisas de opinião pública que foram realizadas até agora, nenhuma delas incluiu o meu nome. Então eu poderia interpretar, como alguns interpretaram, como uma provocação ao ex-ministro, que eu não vejo sentido nisso. Eu poderia interpretar como uma valorização, como um reconhecimento da parte do presidente, não é? Enfim, as interpretações muitas vezes ocorrem ao sabor de circunstâncias e, sobretudo, de alguns interesses muitas vezes não revelados. E eu acho que interpretem como quiserem interpretar. Agora, da minha parte, não vejo nenhuma ofensa na citação do meu nome, ao contrário, vejo até como certa deferência, mas a minha resposta é: não cogito ser candidato. Não há cogitação nesse momento.